Fala, patriota, nesses dois vídeos eu vou mostrar para você a prova cabal de que uma emissora, a depender do seu jornalista, se comporta com duas vertentes. No primeiro vídeo você vai perceber que a apresentadora tenta dar uma puxada, né, para aquele lado esquerda. E já no segundo, não puxa tanto assim para defender o correto, mas trabalha com evidências, né? E fica bem claro nessas evidências quem é o culpado, quem não é, entre outras coisas mais. Vamos pro vídeo, no final a gente volta para colocar a nossa opinião. Nos ajudando nessa análise, Clarissa, um pedido de prisão feito pela CPMI. Eu, conversando com as minhas fontes da Polícia Federal, elas tinham até um relatório que foi emitido ao Supremo Tribunal Federal lá atrás, com medo de fuga de Lulinha. Mas quando a defesa de Lulinha e o próprio Lulinha se oferecem para prestar depoimento, a própria Polícia Federal diz, não, ainda não. Isso deve fazer a Polícia Federal não levar adiante o pedido de prisão. Antes disso, convocá-lo para um depoimento aqui no Brasil, que ele já disse que está disposto a prestar. Para você, Uribe, boa tarde. Para a Tainá, para toda a nossa equipe aqui do Bastidores e todo mundo que está acompanhando a gente neste momento. Uribe, primeiro, para a gente poder interpretar o conteúdo, o teor desse relatório, é fundamental que a gente olhe para o contexto em que se insere essa CPMI neste momento. A gente está falando de uma comissão que vinha buscando a prorrogação dos seus trabalhos, não conseguiu por conta de uma ação que foi capitaneada por um conjunto de forças políticas, endossada pela cúpula do Congresso Nacional, foi ao Supremo Tribunal Federal, achou que tinha avançado nessa direção e sofreu um novo revés com a decisão do Supremo, que acabou decidindo enterrar a ideia de prorrogação em cima daquela liminar que tinha sido concedida por André Mendonça. Dentro desse contexto, a gente está falando de uma CPMI que fez um esforço grande para manter o holofote aceso em cima dessa investigação e não conseguiu. Então, é inegável que o contexto político pesa. A gente... Ninguém aqui vai, em sã consciência, deixar de atentar para os sinais de relacionamento de Lulinha, filho do presidente Lula, com o careca do INSS. Isso está sacramentado, existem sim motivos para a atenção nesse relacionamento. Agora, como você pontuou, Uribe, já há uma disposição declarada do filho do presidente da República de prestar depoimento, ser ouvido. Então, a gente tem nesse pedido da CPMI um gesto que, no meu entendimento, é muito mais político. Vem com o objetivo de ganhar um holofote final aí nos trabalhos da comissão, que tem servido, em grande medida, como uma plataforma política para seus integrantes na largada de um ano eleitoral. A gente não tem como analisar esse documento sem trazer à luz esses elementos. Eu entendo ali que é necessário a gente botar as coisas em perspectiva também em relação ao papel de cada um dos agentes principais dessa investigação. Claro, Daniel Vorcaro, peça importantíssima, sim, mas também não teria o menor cabimento ele ser o foco central de uma investigação sobre aposentadorias e pensões desviadas do INSS, na qual o caso Master é uma das peças. A gente está falando de um esquema de desvio de dinheiro de pessoas em condição de grande vulnerabilidade social para muitos desses casos, que não diz respeito só ao caso Master. Então, também não era de se imaginar que esse relatório final tivesse como peça central Daniel Vorcaro. Mas a gente está falando de uma CPMI que se concentrou nesse caso Master por conta da fortíssima repercussão política que esse episódio provocou. Eu vou só aproveitar, desculpa que eu estou um pouquinho desconcentrada aqui, gente, é que acabou de chegar para mim manifestação que eu tinha pedido dos advogados do Lulinha. E diante desse pedido, acabou de chegar aqui uma manifestação do Marco Aurélio Carvalho. Vou ler para vocês, tá? A mensagem, tô lendo junto com vocês, tá? Abrindo aspa, então, para Marco Aurélio Carvalho, que vem aí participando da assessoria jurídica de Lulinha, ele que está na Espanha e agora recebe esse pedido de indiciamento, passando, inclusive, por pedido de prisão da CPMI. Abre aspas, então, a recomendação de indiciamento só revela o caráter eleitoral da atuação do relator e vulgariza a nobre função de fiscalizar delegada de forma atípica pela Constituição Federal ao Parlamento Brasileiro. Não há um único elemento nos autos que justifique
ou fundamente a referida sugestão. Se não fosse trágico, seria cômico. Fábio não tem relação direta ou indireta com os fatos investigados no bojo da CPMI e do INSS. O vazamento criminoso de seu sigilo bancário é um elemento que confirma o que a defesa desde o início vem dizendo, fecha aspas, declaração do advogado Marco Aurélio Carvalho, ele que está, sim, participando da assessoria jurídica de Lulinha nesse caso, tá, gente? Essa é a posição da defesa de Lulinha. Lembrando, a gente está trazendo aqui todos os olhares a respeito desse pedido de indiciamento, que vem como um foco central desse trabalho da CPMI. Importante, como eu disse, então, atentar para o contexto político da CPMI, que vem buscando se manter relevante e sem esquecer do efeito eleitoral que ela tem para os seus integrantes. A gente está na largada de uma campanha e, naturalmente, esse tipo de movimento, esse tipo de demanda acaba repercutindo também nos bastidores. Tudo isso, como eu disse, sem isentar a necessidade de se investigar qualquer alegação de vínculo com integrantes do esquema que desviou milhões e milhões e milhões de reais de aposentados e pensionistas do INSS. A gente vai trazer a Isabel Mega agora em tela para a gente se dividir enquanto o Gustavo Uribe vai se organizando, Mega. Eu queria que você trouxesse, você começou no live com mais informações sobre esse documento, né? Se a CPMI se debruça exatamente sobre esse fato, que foi ali o elemento-chave, né, para trazer o Lulinha para dentro dessa investigação. A relação que ele tem com o careca do INSS e a suspeita de que ele tenha operado no governo do pai, com tráfico de influência em várias áreas, atuando junto como ali o sócio oculto do careca do INSS. O que mais esse documento explica, Isabel? Oi, Tainá, boa tarde para você, a toda a nossa audiência aqui no Bastidores também. Primeiro, zero surpresa com Lulinha estar nesta lista do relatório oficial da CPMI e do INSS. O mundo político já aguardava isso, tanto é que a base do presidente Lula prepara um relatório alternativo, que a gente vai apontar aqui também, elencar os principais pontos ao longo do Bastidores de hoje. O que eles vão tecendo no relatório, Tainá, e para quem está chegando agora, é um relatório de mais de 4.000 páginas. Até para a gente localizar as informações no relatório, no nosso Ctrl+F, a gente tem um certo delay, porque ele é pesado para carregar no computador. Mas o primeiro indicativo que a gente foi atrás, eu, Emily Bank, Gabriela Veras, nossa equipe aqui, com olhares atentos a esse relatório, destrinchando esse relatório, foi o nome de Lulinha. Por quê? Porque isso tem um potencial político muito forte, considerando a proximidade que a gente tem com a eleição. Você ter esse pedido de indiciamento, isso é usado também como elemento forte. O que o relator vai sustentando de conclusão em relação ao Lulinha? A gente está na página 3.851 desse relatório. Ele faz uma espécie de conclusão, Tainá, e você que nos acompanha. Diz que os indícios demonstram que Fábio Luiz não figurou como um mero espectador das atividades de Antônio Carlos Camilo Antunes, né? O careca do INSS, o famoso careca do INSS. Diz o relator que, ao contrário, há elementos robustos que apontam para uma atuação consciente e interessada em que o capital político, representado pelo sobrenome presidencial, era monetizado por meio de uma engenharia de interposição de pessoas e empresas, cujo elo era a empresária Roberta Luxinger. A Roberta é aquela amiga de Lulinha que é apontada como uma intermediária por esse grupo da minoria da CPMI e do INSS. Aí o relator continua, Tainá, dizendo que os repasses periódicos de R$300 mil, a viagem compartilhada em classe executiva para Lisboa, a presença do nome de Lulinha em agendas e envelopes apreendidos na residência do lobista, as referências cifradas ao filho do rapaz em mensagens interceptadas e os depoimentos de testemunhas que relatam com riqueza de detalhes a ostentação da proximidade entre ambos, constituem um quadro indiciário suficientemente coeso
para justificar, então, esse pedido. E eles vão tecendo uma série de argumentações. Outros pontos que são importantes, e é claro que a gente vai focar também nos outros alvos, é uma lista de mais de 200 pedidos de indiciamentos, mas outros pontos que são importantes é a gente pensar, Tainá, na lista de tipificações criminais que são apontadas em relação ao Lulinha pelo relator da CPMI do INSS, o deputado Alfredo Gaspar. Ele fala em tráfico de influência, ele fala em lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores, ele fala em organização criminosa e ele fala que Lulinha foi partícipe em corrupção passiva. Então, são esses os pontos elencados. Essa era uma das principais expectativas em torno desse relatório de Alfredo Gaspar. Ele entra em informações e pedidos de indiciamento também de Daniel Borcaro, que era a segunda expectativa que se tinha diante desse abraço que a CPMI do INSS fez em relação ao caso Master, principalmente no ponto de conexão, que é a questão dos empréstimos consignados, mas esse abraço todos sabemos que foi muito além. A CPMI surfou bastante no caso Master também, porque se tornou um caso politicamente emblemático e que favorece os discursos políticos desses parlamentares do colegiado. Aparece na esquerda e aparece na direita também, com toda a certeza. Tainá, hoje, só para te passar a bola, qual que é o clima? E eu estou desde ontem e hoje de manhã cedo conversando com vários parlamentares. Diferentes fontes têm falado, olha, hoje a sessão deve ir até mais tarde. A aposta é que a sessão possa varar a madrugada e que não dê tempo de fazer a votação ainda hoje, porque eles estão contando com um pedido de vista. Como a CPMI termina amanhã, sábado, muito provavelmente os parlamentares estão se preparando para isso, os assessores legislativos estão se preparando para isso. A gente vai ter também uma sessão no sábado. Claro, os cenários podem mudar, dependendo dessas configurações todas de entendimento entre os parlamentares. Mas tende a ser uma sessão bastante turbulenta, porque a base também vai apresentar seu voto em separado, que a gente vai detalhar aqui ao longo do Bastidores. Então, meus amigos, eu confesso para vocês que é duro você ter que assistir certos vídeos, certas informações, certos jornalistas, porque você percebe, a verdade aí está clara, eloquente, só não vê quem não quer. Todos os fatos que Lulinha fez, e você vê, principalmente no primeiro vídeo, a jornalista puxando, querendo defender um indefensável. Eu não sei se você teve essa sensação. Eu tive essa sensação no primeiro vídeo. E já no segundo, eu não me senti representado, porém, não tive essa sensação de defesa de Lulinha, de defender um indefensável. Então é nojento, como certas emissoras, elas vão de 0 a 10, de 0 a 100 na realidade, né? E às vezes de 100 a 0 em questão de uma publicação. Inscreva no canal, deixe aí no comentário o que é que vocês acharam. E, na minha opinião, não vai acontecer nada com Lulinha por enquanto. A luta está apenas começando. Antigamente não tinha nem direita no Brasil. Antigamente a gente era levado para esse sistema que só tinha um lado, né? A depender do representante, dava aquela puxadinha lá, mas nunca em prol do povo. Hoje a gente vê um povo que acorda, a gente vê uma rejeição de Lula gritante. Então, hoje há esperança. Embora seja desanimador às vezes, mas há esperança. E a gente tem que se agarrar nessa esperança, que Deus está no controle de tudo. Se inscreva no canal, o canal não cresce inscrito. Me ajudem, se inscreva no canal, para o canal crescer, tentar monetizar e ganhar um dinheirinho, né? Para um microfone novo, uma câmera nova e melhorar o canal. Um forte abraço, beijão, cruzado de direita. Até a próxima.